Agora é o seguinte, eu vou falar sobre uma projeção astral que eu realizei no dia 2 de março, né? Dia 2 de março desse ano que eu já venho falando, que é 1980. Então, vamos nessa, né? Bom, eu fiz todo o procedimento normal, né, da minha vida, de sair do corpo. Eu deitei, saí do corpo. Depois que eu saí, tem aquela história de eu me sentir um pouco aprisionado, né? Porque até 4 metros de altura você fica meio que pelo menos isso acontecia muito comigo, né? Mas agora, hoje em dia, eu acho que já não acontece mais, porque agora eu já saio direto, né? Em 1980 ainda acontecia muito. Depois foi acontecendo muito esporadicamente, né? Mas eu saí, né? Fui até 300 metros mais ou menos de altura e nessa situação que eu fiquei, eu falei, bom, agora eu vou rumo à selva amazônica, né? Isso é muito engraçado, porque eu, na verdade, eu fui eu fui até a Sharp, né? A Sharp, que era um local que eu sempre usei ele como referencial para mim, porque eu trabalhei lá, né? Então eu peguei e falei, cheguei lá e aí eu peguei um rumo era um local onde eu procurava vestígios de disco voador, que eu tinha visto discos voadores lá, né? E eu fui nessa direção mesmo. Fui até a Sharp, da Sharp eu peguei, via o rumo certinho e fui flutuando para lá, né? Quando eu cheguei no local, o local, ele era um local que era bem, ele era reto, né? Ele não tinha montanha, não tinha nada. E para mim estava ótimo, né? Porque eu queria, na verdade eu queria muito que tivesse alguma coisa assim como uma montanha, porque várias vezes eu fiz pesquisas e eu encontrei locais onde haviam discos voadores embaixo de montanhas, né? Então, para mim, isso era um sucesso, né? Eu via os discos descerem em montanhas, né? E eu falei, é aqui que eu vou pesquisar. Mas dessa aí não tinha nada, e eu fui até o local que eu achei, né, que era... Na verdade, esse local, ele tinha uma árvore muito grande, né? Era uma das árvores que eu ficava olhando, né? E de repente eu peguei e falei, olha, eu vou cair, vou me afundar aqui mesmo, né? Mas essa árvore, eu contava dela 100, 200, 300, 400 metros de distância para poder ir delimitando o local, né? Eu fazia mais ou menos assim, eu escolhia um local ali na região, descia e aí fazia mais ou menos uns 100, 200, 300, 400, até 500 metros de distância do centro, né? Girando para ver se eu encontrava alguma coisa, né? Dessa vez eu devo ter ido a mais ou menos 1 quilômetro de distância da árvore, né? E aí, pronto, né? Falei, aqui já, se eu tiver que encontrar alguma coisa, eu vou encontrar mesmo, né? E eu fiz isso, né? Fiquei exatamente naquele local que eu achava que tinha alguma coisa, né? E desci com tudo. Eu sempre fazia assim, eu descia 100 metros, depois eu descia 200, depois eu descia 300,
Eu ia fazendo essas coisas, mas eu ficava fazendo uma rotação de mais ou menos 500 metros, né? Para tentar ver se eu achava na região alguma coisa que pudesse ter pelo menos os indícios de um disco voador, alguma coisa assim, né? Bom, aí eu desci, né? Mas eu desci 100 metros só e fui girando, né? Conforme eu estava descendo, né? Você vai vendo que a Terra ela é muito fria na região, né? E no corpo astral você sente alguma coisa. Eu não conseguia saber o que ela estava emitindo, mas eu sabia que ela deveria ser fria, né? E eu sentia no meu corpo como se fosse uma gosma, uma coisa assim que passa pelo corpo, né? E você sente aquilo. Nos outros lugares eu não senti desse jeito, mas ali eu estava sentindo isso. E aí eu fui caminhando, né? Fui andando com 100 metros de profundidade mais ou menos, eu fui fazendo aquele círculo que eu ia fazendo, né? Aí eu ia rodando e aumentando o círculo até chegar mais ou menos uns 500 metros. Bom, eu fiz isso com 100 metros de profundidade, a 500 metros de distância, aliás, a 1 quilômetro de distância da árvore original, né? Mas não consegui achar nada, né? Aí, quando eu fiz isso, eu falei, bom, eu vou fazer 200 metros de profundidade, né? Aí desci mais 100 metros, mais ou menos, né? Isso era tudo um cálculo que eu fazia, né? E tentava localizar dessa forma, para poder conseguir o resultado o mais próximo possível, né? Das coisas que eu estava buscando.